Gente, essa noite nós vamos ministrar a palavra de Deus. Está em Juízes capítulo 13, versículo 4, quando um anjo aparece para a esposa de Manoá. Juízes capítulo 13, versículo 4. Eu tentei guardar o versículo, às vezes a gente é estimulado a memorizar aí. E o anjo chega na esposa de Manoá, mãe de Sansão, e diz o seguinte: o menino não passará navalha sobre a sua cabeça, ele não poderá beber vinho e nem bebida forte, ele será nazireu desde o nascimento, e sobre ele haverá a responsabilidade de libertar Israel dos filisteus. Eu queria falar nessa noite sobre a busca pelo prazer. Ontem foi dia dos namorados e eu moro perto de vários motéis, e o dia 12 é um dia que lota lá, faz fila, e a gente foi arriscar ainda sair, né? Algumas pessoas, e a gente foi a alguns lugares lotado. E eu fiquei refletindo sobre essa questão e sobre esse personagem no dia de hoje, sobre o coração de Sansão. E vou ser sincero, às vezes a gente parece muito mais com Sansão do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. O coração desse homem era um coração que buscava o prazer a todo preço. E cada um de nós temos um pouquinho de Sansão. A gente tem algumas atitudes, a gente busca os nossos prazeres, as nossas vontades. Se você não reconhece isso, você está perdidaço, está longe. A cobiça significa o desejo intenso. E não é só a cobiça sexual. Eu achava que era só isso, mas não. Quantas das cobiças que há no nosso coração? E Sansão é esse personagem. A gente tem ideia de Sansão o quê? Forte e musculoso, não é isso? Sansão possivelmente tinha um corpo normal. A força dele não estava nos músculos dele, gente. Ele era uma pessoa fisicamente normal, mas extraordinária. Havia sobre ele a unção de Deus, a presença de Deus. Deus foi levantando nesse período de juízes libertadores, e cada um de uma forma. Mas Deus olhou para Sansão e falou assim: eu vou te dar força, aquilo que o homem sempre deseja, força física. Ele era cheio do Espírito de Deus, um homem que carregou um portão que nem 100 homens carregariam, um homem que matou em uma batalha centenas de homens com a queixada de jumento, um homem que nasceu de uma mãe que não poderia ter filhos, um homem que o próprio Deus apareceu para os pais e disse: ele será ungido, nazireu, consagrado ao Senhor. E os pais, abismados, falaram assim: qual é o seu nome? Eu acho interessante a frase que o anjo fala assim: o que te importa que eu seja maravilhoso? Maravilhoso é um dos nomes de quem? De Deus. E eu digo para você que mesmo carregado de tantas histórias fantásticas, esse homem se permitiu se perder. E a gente está vivendo esses dias difíceis, onde a gente vai se permitindo se perder ao longo da caminhada, em busca dos tais prazeres. Hoje de manhã me veio isso na mente, que a gente está perdendo alguns prazeres que Deus permite na nossa vida. O prazer de vir à igreja. Às vezes eu pago o preço de ser sincero, mas eu prefiro pagar o preço de ser sincero do que o preço da falsidade. Eu confesso para você que a gente vai perdendo o prazer de vir na igreja, mesmo sendo pastor. E eu lembrei de anos atrás, que eu acordava num domingo de manhã e falava assim: cara, hoje é EBD, hoje tem um almoço legal, hoje é um dia livre. E eu falei: Deus, restaura esse negócio de novo no meu coração.
E eu nem pregava, nem dava aula, nem era pastor, nada, absolutamente nada. E é o mesmo prazer que está fugindo no coração de muitas pessoas. O prazer que a gente vai perdendo de buscar a Deus, de se consagrar. Deixa eu te dizer, nós vamos sempre buscar prazer, mas busque os prazeres que Deus quer nos dar, porque senão a gente vai buscar prazer em outros lugares. Sansão foi buscando esses prazeres, ele era um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu era um homem separado, consagrado, santificado. E o voto de nazireu era por um tempo. Mas Deus falou: Sansão, você vai ser nazireu a vida toda. O nazireu não podia fazer 3 coisas. Primeiro, ele tinha que ter cuidado com aquilo que ele ia tomar. Nada de bebida forte, nada de vinho. Isso serve muito para a nossa geração, que é apaixonada pelo álcool. Ele não poderia tocar nada impuro. O que era impuro? Algo morto, ele não poderia fazer. E terceira coisa, ele não poderia cortar o cabelo dele. E Sansão é o cara que brinca com tudo isso. A Bíblia vai descrever que ele passava pelas vinhas. Ele não poderia nem mesmo chupar uma uva, porque isso ia despertar nele o desejo de beber vinho. Ele era diferente. Mas está lá Sansão. A Bíblia vai escrever que ele passou e matou um leão. Tamanha força desse homem. Mas lá dentro do leão caiu um favo de mel. O que o camarada faz? Pegou e comeu. E ele vai brincando com essas coisas. Deixa eu te dizer, a gente vai caindo aos poucos. Caindo aos poucos. Se contaminando, se contaminando, se contaminando. Os erros de Sansão são de viver de forma longe de Deus e de ser muitas vezes debochado. Porque ele comeu lá do mel e não aconteceu nada. Ele bebia e não acontecia nada. Ele foi acostumando com isso, com a misericórdia de Deus. Não, eu estou aqui e Deus vai me ajudar. Sansão não poderia casar com as mulheres inimigas. Ele foi chamado para ser libertador de Israel e ele foi lá e procurou uma mulher filisteia para se casar. Gente, o ser humano é desse jeito. Se eu falar assim, no final do culto, eu quero que ninguém toque nesse microfone aqui, gente, vai despertar em você só um desejo para ser desaforado. Você, vou tocar naquele microfone. A gente gosta do proibido. Já viu aquela historinha que o mundo conta? O proibido é mais o quê? Gostoso. Sansão foi lá e procurou mulheres filisteias, casou e deu o maior problema. Sansão se envolveu sexualmente com uma prostituta, Dalila. Sansão era forte, destruía todos os homens que vinham na frente dele, mas uma mulher, e não é porque ser mulher, mas por ser apenas uma pessoa, dobrou esse homem e colocou no bolso. Sansão se tornou um irresponsável. Ele tinha uma chamada, uma vocação, libertar o povo, mas Sansão fazia questão de estar lá no meio do povo que ele tinha que destruir. Mas Deus fazia questão de provocar situações para que ele pudesse libertar o povo. E a queda de Sansão se dá porque ele se envolve com essa mulher. E ele é cheio de enigmas, de contar as coisas, de fazer perguntinhas, de brincar, de fazer graça. E essa mulher vai testando. Conta qual é o seu segredo, qual é o seu segredo? Segredo que ele era nazireu, que ele não podia beber, mas já estava bebendo. Segredo era porque ele não poderia comer e tocar nada impuro, mas ele estava fazendo isso já. O segredo é que ele não poderia mais cortar o cabelo. E ele vai brincando, e essa mulher vai enchendo o saco dele ao ponto que ele se aborrece e fala assim, tá bom, esse é o segredo. Eu não posso cortar o cabelo. Enquanto ele dorme nos braços dessa mulher, essa mulher corta o cabelo dele, chama o exército inimigo e apenas uma cordinha amarra ele. Juízes 16, 20, um versículo triste, vai dizer que ele não percebeu que o Espírito havia saído dele. Gente, quantas vezes a gente não percebe isso? Quantas vezes as pessoas não percebem que a presença de Deus já não está mais com ela? E ele disse, eu vou sair, vou lutar de novo. Mas a presença de Deus já havia saído dele. A unção havia saído dele. O que é unção? É a capacitação divina para fazer qualquer coisa.
Tem coisa na minha vida que dá certo, não é porque eu faço, mas é porque Deus toca. Seja na área profissional, seja na área ministerial, seja você fazendo uma comida, seja você fazendo qualquer coisa, é a unção de Deus sobre a sua vida. Mas Sansão não percebeu isso. O que aconteceu com Sansão? 3 coisas terríveis. Primeira coisa, ele ficou cego. Segunda coisa, ele estava sendo humilhado. Ele virou zombaria. A Bíblia descreve que houve uma festa e que estavam os maiorais, todos os filisteus lá se reunindo, brincando, chacota com ele. E a terceira coisa, ele serviu como incentivo para as pessoas adorar Dagon, o Deus dos filisteus. Gente, o que acontece de crente que serve para isso? Para as pessoas falarem assim, tá vendo? Por isso eu não sou crente. Tá vendo? É isso que esses crentes são. Tá vendo isso? Sansão estava virando isso. O bobo da corte. O homem que destruiu os filisteus. O homem que botou fogo na comida dos filisteus. Era chacota. Era zombaria. Estava cego. Mas ele estava cego há muito tempo. Ele não estava percebendo. Mas a Bíblia descreve algo maravilhoso. De que Sansão, mesmo lá perdidaço, o seu cabelo continuava a crescer. Ele nem chegou a arrepender, mas o cabelo continuava a crescer. Uma coisa é certa, onde a misericórdia de Deus, sempre vai haver a possibilidade de retorno, de continuar. Talvez você está aqui falando assim, nossa, eu estou igual Sansão, mas eu digo para você, seu cabelo continua crescendo. Ah, mas eu faço coisa errada, eu estou sujo, eu estou cego. Isso é bom, quando você percebe. A Bíblia descreve que Sansão, como o palhaço de lá, humilhado, sendo zombado, ele pede para um jovem, por isso que é importante ter jovem na igreja, me coloque no meio da festa, nas pilastras, sem enxergar. E ele fala uma frase que eu sempre falo para Deus: Senhor, lembra de mim mais uma vez e faz de novo. Dá-me força mais uma vez. A Bíblia descreve que o cabelo dele voltou a crescer. Sansão empurra aquelas pilastras e ele mata todos os filisteus. Eu sei que não é uma história assim muito legal, e algumas pessoas até questionam, mas ele não suicidou? Não. A vontade dele não era tirar a própria vida, mas ele sabia que ele ia morrer naquela história. Qual era a responsabilidade de Sansão? Libertar o povo dos filisteus. Ele fez isso ou não fez? Fez. A Bíblia escreve que ele, com a sua morte, ele matou mais do que em sua vida. Ele cumpriu o propósito de Deus. Mas eu, Paulo Henrique, acredito que poderia ter outras possibilidades para ele fazer o que ele fez. Mas ele pagou um alto preço. Ele poderia ter casado, ter filhos, poderia ter vivido mais tempo, mas ele escolheu o caminho frenético dos prazeres. Deixa eu te dizer, não busque os prazeres freneticamente. Seja sexual, seja de riqueza, seja de poder, seja de honra, cuidado. É um caminho que as pessoas pagam um alto preço. Alto preço. Se você se encontra aqui talvez perdido, sem força, eu queria orar com você, para Deus renovar as suas forças. E você pudesse falar assim: Senhor, faz de novo. Faz de novo na minha vida. Fala: Senhor, perdi o prazer de buscar o Senhor. Fala: Deus, eu perdi o prazer de vir na igreja. Fala: Deus, eu perdi o prazer de estar com a minha família. Gente, cuide do prazer que você tem com as coisas de Deus. Cuide, persevere, preserve isso. Não perca, não perca. Porque quando você perder, automaticamente você vai direcionar o seu prazer em uma outra coisa. Sansão é um homem que buscava prazer, mas ele não tomou cuidado. Os pais, Manoá e a esposa, porque não tem na Bíblia o nome da mãe de Sansão, disse: meu filho, busque aqui
entre as israelitas uma esposa para você casar. Procure aqui dentro da sua casa, alguém que você tenha prazer, mas ele não quis, ele procurou lá fora. Gente, procure aqui, eu não falo na estrutura física da igreja, mas busque na presença de Deus o prazer que você quer. Deixa eu dizer, você que está aí sendo tentado para trair sua esposa, seu marido, busque em Deus esse prazer. Paulinho, mas é outro prazer. Não! Mas eu me sinto humilhado demais na minha casa, eu não tenho prazer. Busque em Deus. Gente, qualquer momento na presença de Deus sara de toda a carência. Qualquer. Paulinho, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas parece que nada acontece. Busque a presença de Deus lá, sua carência é eliminada. Paulinho, me sinto frustrado, chateado. A presença de Deus. Gente, a gente vê Sansão derrotando, fazendo tantas coisas, mas a gente não vai ver em nenhum momento na vida desse homem ele dobrando o seu joelho, falando: Deus, eu preciso do Senhor. Só lá no final. Deixa eu te dizer, não espere chegar lá no final, não. Não espere. Não espere. Não espere chegar uma tragédia para você falar assim: eu acho que agora eu vou viver para o reino de Deus. Não espere a tragédia familiar, sua esposa fala assim: acabou com a gente, conosco. Não, vamos melhorar, eu prometo que eu vou fazer isso. Não espere o final. Sansão é um exemplo claro de uma pessoa que tentou resolver no último minuto da sua vida. Deus teve misericórdia e resolveu, mas não espere. Quantas pessoas vão ser salvas nos últimos minutos da vida dela? E tem gente que ainda fala assim: nossa, que bom. Nada. Porque se a pessoa se arrepender faltando 1 minuto para ela morrer, ela viveu apenas 1 minuto nessa vida aqui. Hoje é o tempo, hoje é a hora da gente buscar o Senhor. Queria que você se colocasse de pé nessa hora, a gente pudesse orar e clamar a Deus. Onde está o seu prazer? Quem sabe você possa dizer: Senhor, lembra de mim, faz de novo. Faz de novo. Talvez seu coração está amargo. Deus traz alegria. Ele faz de novo. Talvez você teve um problema lá no seu trabalho. Deus faz isso. Ele restaura tudo. Talvez você está com um problema sério no casamento, mas Deus restaura. Ele faz isso. Uma das especialidades de Deus é que Ele é o restaurador. Deus restaura. Talvez você está carregado de frustração. Você se sente tão ruim em tudo que faz. Deus restaura sonhos. Deus restaura. Como a gente experimenta esse Deus restaurador? Que restaura a alegria, que restaura planos e projetos, que restaura prazeres que a gente foi se perdendo. Deus restaura. Faça como Sansão. Sansão é tão errado, mas ele acertou. Acerte agora. É difícil a gente pregar para crente porque ele acha que nunca precisa de arrependimento. Como muitos, se não todos nós precisamos de arrependimento. Fala: Deus, faz de novo lá em casa. Parece que eu estou perdendo o amor para o meu marido, para minha esposa. Diga: Senhor, faz de novo. Diga: Senhor, deixa eu ser aquele jovem que ia para a igreja animado. Deixa eu ser aquela pessoa que buscava o Senhor durante muitas horas, que chorava na Tua presença. Diga: Senhor, restaura-me. Faz. Faz de novo.